Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a lua nova, que acontece no dia 17 de julho de 2023 e que abre a lunação de Câncer. Então, nós estamos agora iniciando mais um ciclo lunar com uma energia que é muito própria da lua, porque a lua é a regente de Câncer. E nós já estamos na temporada canceriana faz algum tempo, porque estamos vivendo o descompasso de lunações. Então, a lua nova está acontecendo no finalzinho dos signos, e logo depois da lua nova, menos de uma semana depois, o Sol já entra no signo seguinte. Então, nós estamos vivendo lunações em que as energias estão um tanto mistas, por assim dizer. Então, nós vivemos na última lunação uma energia geminiana na temporada canceriana, então tivemos essa mistura, e agora nós vamos ter uma temporada leonina com essa lunação, trazendo a energia de Câncer e levando essa energia adiante, que é justamente a energia própria da Lua. Então, essa lunação tem uma tendência a ser, eu preciso admitir, um pouquinho mais melancólica, um pouquinho mais chorosa, pode ser que a gente fique um pouco dodói com algumas coisas, e nem precisa tanto. Às vezes pode ser um gatinho pequenininho, uma coisa que parece até sem importância, e de repente isso pode ganhar uma proporção magnânima, uma coisa absurda, e aí a gente pode ficar se doendo e pode ficar chorando. Então a tendência com a energia de Câncer é que as coisas sejam assim mesmo, mas principalmente porque nós vamos ter o Sol transitando por Leão, então as questões emocionais podem ganhar uma relevância muito maior, e muito maior até do que precisa. Então, a questão aqui de saber manter o bom senso também, diante de tanta coisa emocional fluindo, diante de tanta ferida que também muito provavelmente vai estar exposta, não vai ser tão fácil manter a objetividade, manter o bom senso diante dessas coisas. Por isso que esse é o desafio dessa alunação. E o que eu posso dizer para você se preparar para esse próximo mês, praticamente, que é quando nós temos o movimento da Lua. É principalmente, então, para você prestar atenção a você, aos seus sentimentos e a quais são os seus gatilhos. Se você prestar atenção nisso e se você conseguir monitorar um pouco mais como você está se sentindo e o que está te ofendendo, o que está te machucando, o que as pessoas estão fazendo que está te incomodando, ou o que você faz com você que te incomoda. Quanto mais consciência você conseguir ter a respeito dessas coisas, a tendência é que esses gatilhos não sejam tão graves e que não te perturbem tanto e que também não perturbem tanto as suas relações. A tendência aqui é as relações ficarem um pouco balançadas também. Eu vou explicar um pouco mais a fundo conforme eu for mergulhando nos aspectos, o porquê que a tendência é isso acontecer, mas existe aqui esse perigo, por assim dizer, das relações, por melhores que elas sejam, elas acabarem entrando em um fluxo um pouquinho mais melancólico, negativo, assim, e sem muita praticidade no sentido do porquê. Então, assim, simplesmente aconteceu uma coisa, ou então às vezes não aconteceu nada, e aí parece que é simplesmente uma energia que chega, e aí afeta a relação, afeta o casamento, afeta as coisas, e aí você fica assim, nossa, mas por quê? Nem tem muito motivo para isso. Só que dói. E aí, porque dói, às vezes não dá para lidar com isso de uma forma tão saudável, e aí a gente acaba explodindo em algumas coisas, e esse que é o maior risco dessa alunação. Então, precisamos prestar atenção nas nossas emoções para evitar esses rompantes emocionais um pouco mais desequilibrados. E agora eu vou apresentar para você os aspectos que serão abordados no restante do vídeo para nós nos aprofundarmos nas energias e entendermos qual é a proposta dessa alunação, o que o universo quer
que seja o nosso aprendizado para esse ciclo como um todo. Então, o primeiro aspecto que eu vou abordar aqui é justamente a lua nova que está acontecendo no finalzinho de Câncer e uma quadratura dupla que essa lua nova está fazendo para os nodos lunares e os nodos também estão fazendo quadraturas para Plutão, que está retrógrado em Capricórnio, e Plutão então faz uma oposição, que é um aspecto de tensão também para essa lua nova. Então nós temos um grande quadrado no céu, que é um aspecto de tensão bem grande, então vai ser importante prestar atenção nisso. Depois, o segundo aspecto que será abordado é um aspecto que nós chamamos de Iode, esse é o nome técnico, ele também é chamado de dedo de Deus, e esse dedo de Deus está sendo apontado para Vênus, que está no finalzinho de Leão, e nas outras duas pontas do Iode nós temos justamente Plutão, que está retrógrado em Capricórnio, e Netuno, que está retrógrado em Peixes. E o terceiro e último aspecto que eu vou abordar é uma oposição que está acontecendo de Saturno, que está retrógrado em Peixes, e Marte, que está agora no começo de Virgem. Então, como temos bastante coisa para conversar, vamos agora mergulhar no primeiro aspecto, que é a Lua Nova e o grande quadrado que está agora no céu, que tem em duas das pontas os nodos lunares, que estão agora exatamente no 0 grau da transição entre Touro e Áries e entre Escorpião e Libra. E na outra ponta nós temos Plutão, que está retrógrado em Capricórnio, fazendo então uma oposição para a Lua Nova e também uma quadratura dupla para os nodos lunares. Então nós temos essa configuração no céu, que é esse grande quadrado, que traz uma grande tensão, e eu comecei a falar sobre esse aspecto no vídeo da última lua cheia. Então eu recomendo, inclusive, que você assista esse vídeo se você não assistiu ainda, porque ali eu falei sobre a tensão, principalmente, de Plutão com os nodos lunares. E agora nós temos a Lua Nova se posicionando em uma outra ponta para poder formar esse quadrado, e ela vai complementar um pouco do que já foi dito no vídeo da Lua Cheia, mas que aqui, principalmente, considerando que os nodos estão verdadeiramente na transição, então aqui o chamado é principalmente para nós olharmos para o nosso eu interior, para as nossas emoções, para aquilo que nós temos de desejo na vida, o que nós queremos realizar, o que nós queremos alcançar, porque nós temos uma energia de Capricórnio aqui também, e como nós podemos usar os nossos recursos internos e toda a nossa bagagem espiritual também, muito mais do que só aquilo que nós vivemos nessa encarnação, mas todas as nossas questões kármicas, o que nós trazemos no nosso campo multidimensional, como nós conseguimos aplicar isso para poder seguir no rumo de alguma coisa, para realizar alguma coisa, para ter sucesso em alguma coisa. Então existe esse questionamento aqui, existe toda essa energia em jogo, e quando nós falamos dos nodos lunares, nós falamos de destino, e nós falamos principalmente das energias que nos fazem questionar. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? E o porquê que eu estou seguindo esse caminho? E essa é uma questão que, na verdade, já vem como um questionamento desde antes desse ano astrológico. Na lunação de Peixes, que já faz alguns meses, eu falei bastante sobre essa questão de destino por conta de um movimento que Saturno, principalmente, estava fazendo aqui para os nodos também. E então, uma dinâmica que apareceu e que foi importante naquela época era justamente pensar destino versus livre-arbítrio. O quanto eu tenho condições de realmente ter um papel ativo diante das coisas. Agora, com o nó do lunar norte transitando para Áries, Áries é essa energia de ação e é uma energia muito conectada ao livre-arbítrio e ao poder da decisão. Então, essa questão de refletir sobre será que eu consigo realmente ter um livre-arbítrio satisfatório para realizar alguma coisa? Ou será que existe um destino que me empurra e eu só tenho uma ilusão de livre-arbítrio e, na verdade, nada está ao meu alcance? Esse questionamento, que foi o que começou lá na lunação de Peixes, agora vai tomando um pouco mais de substância, ele vai ganhando uma forma um pouco mais concreta, porque a energia está mudando. E com essa energia mudando, nós vamos precisar questionar exatamente quais são os nossos rumos da vida. Qual é o meu verdadeiro propósito? Qual é o meu destino? Para onde que eu estou indo? O que que eu quero fazer? Quem eu quero ser? Para onde que eu estou evoluindo? Essa é uma questão também que eu abordei na última lua cheia. Então, é por isso que agora é o momento de você, olhar para os seus desejos, olhar para o seu eu interior e entender aquela questão que eu comentei no comecinho do vídeo sobre os seus gatilhos, sobre as suas emoções, o que te incomoda no mundo à sua volta, o que está acontecendo também nas relações com outras pessoas, principalmente porque agora o nodo lunar sul está transitando, começando seu trânsito por Libra, e Libra fala das relações. A regente de Libra é Vênus, que também está sofrendo uma pontada aqui nesse mapa.
Então, essa questão das relações também vai ter uma relevância para nós pensarmos até que ponto eu estou deixando também as minhas relações, o meu casamento, a minha família, me impactar ao ponto de, por exemplo, eu não poder ser eu mesmo, a ponto de eu não poder viver o meu destino verdadeiramente, a ponto de eu não poder fazer o que eu quero fazer da minha vida. Então, nós temos aqui algumas reflexões e alguns questionamentos mais sérios e mais profundos a respeito dessas questões metafísicas também e a própria questão filosófica do o que é a vida e por que nós estamos aqui. Então, é por isso que eu falei também que essa pode ser uma alunação um pouco mais melancólica, porque ela pode nos levar para uma introspecção muito maior por conta desses questionamentos todos, que a gente pode acabar entrando numa crise existencial, por conta do que está acontecendo do lado de fora e do lado de dentro também. Então, por isso nós precisamos prestar atenção para saber lidar com isso. E agora, vamos para o segundo aspecto a ser abordado aqui, que é justamente o iode, que está sendo apontado, é o dedo de Deus, que aponta para Vênus, que está no finalzinho de Leão, e nas outras duas pontas do iode nós temos um sextil, que é um aspecto harmônico, entre Plutão, que está em Capricórnio, retrógrado, e Netuno, que está em Peixes, também retrógrado. E esse sextil entre Plutão e Netuno é um aspecto que fica ativo entre vais e vens. Ele fica ativo por mais ou menos uns 80 anos. Ele está ativo desde a Segunda Guerra Mundial, porque o ciclo de Netuno e Plutão é muito lento, é um ciclo que dura 500 anos. Quando eles se encontraram pela última vez foi em 1890 e tanto, se eu não me engano, e eles se encontraram em Gêmeos. E agora eles estão fazendo sextil desde lá, 1940 e tanto, praticamente acho que é 44, 45, e desde então esse sextil está acontecendo, já sendo acompanhado em vários signos diferentes. Então, esse sextil estava acontecendo por um bom tempo entre Capricórnio e Peixes. E, com o passar dos anos, esse aspecto vai continuar um pouquinho até quando Netuno entrar em Áries, e que aí nós temos já Plutão em Aquário. Então, quer dizer, nós temos ainda algum tempo, ao longo dos próximos tempos, em que nós vamos de verdade viver esse desafio, por assim dizer, apesar de ser um aspecto harmônico, mas é um desafio de nós nos transformarmos de diferentes formas, em diferentes energias. E aqui, com esse iode apontando para Vênus, eu já estava comentando no último vídeo da última lua cheia e também até na última lua nova, eu falei a respeito do nosso eu interior e da nossa relação com a nossa própria energia e a nossa individualidade. Agora que esse iode aponta diretamente para Vênus, então essa questão da nossa relação com a gente mesmo, né, da nossa própria energia e a nossa individualidade, está muito enfatizado, mas principalmente com essa questão de como que você está realmente curando as suas questões interiores e como que você está usando a sua energia para você se adaptar a tudo o que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo ao seu redor, como que você está trabalhando na sua relação também com a sua própria noção de vida, de realidade, de espiritualidade, como que está a sua relação com o seu trabalho, o quanto você se satisfaz com aquilo que você faz, você está realmente seguindo o seu coração, você está fazendo aquilo que tem uma ressonância mais profunda com a sua alma de verdade? Esse é um momento de refletir sobre tudo isso, porque a tendência com a energia de um iode é que aquilo que está sendo apontado pelo iode não seja uma coisa tão comum, por assim dizer, na energia do momento. Então, as energias no céu é como se estivessem conspirando para que nós tenhamos uma obrigação a mais do próprio, enfim, da própria organização astronômica, da organização do universo, da organização astral. É como se o plano maior do universo viesse trazendo praticamente a obrigação de nós olharmos para essas questões e de nós resolvermos essas questões, muito mais do que só olhar. Porque eu, inclusive, comentei ao longo da alunação de Gêmeos que existia, né, principalmente, uma tendência muito grande, muito forte a nós queremos fugir desse processo de cura e de refletir de uma forma mais profunda sobre as nossas questões, porque a energia de Gêmeos não gosta muito de aprofundar nas coisas. Só que, com a energia de Câncer fluindo ao longo da última alunação, e agora abrindo uma alunação que traz esse iode, então eu já digo para você, agora é o momento de se aprofundar, porque a energia de Câncer não é tão rasa, é uma energia que já tem condições de se aprofundar um pouco mais. Ainda não tanto assim, porque a energia de Câncer, apesar de poder se aprofundar um pouquinho, ela ainda é uma energia um pouco infantil também. Eu preciso dizer isso, porque a energia de Câncer é a energia da infância, assim como a energia de Leão também é uma energia que tem a ver com infância. Então, aqui, apesar da gente ter
uma questão que está ligada à nossa família, ancestralidade e tudo mais, porque é energia de câncer, a gente está apontando aqui para uma energia de leão, que é uma energia também muito dramática e egocentrada, que muitas vezes quer ficar só no dodói e quer ficar que os outros vejam, ai, olha como que eu sofro, ai, como que a vida é cruel comigo, e aí quer que as outras pessoas tenham compaixão e empatia pelo que você está passando, ao invés de você ter objetividade para resolver os seus problemas. Então, toma cuidado com esse drama leonino, porque isso é uma coisa que está em alta e que vai estar em alta principalmente ao longo do restante da alunação, depois que o Sol entrar em Leão também. Então, por isso que já é importante você ter essa atenção para não ficar caindo tanto nesse drama, porque esse drama simplesmente não vai te levar a lugar nenhum. E agora vamos para o terceiro e último aspecto a ser abordado aqui no vídeo, que é a oposição de Marte, que está em Virgem, com Saturno, que está retrógrado em Peixes. Então, essa oposição eu escolhi para ser falada aqui nesse vídeo por um motivo em especial. Porque a energia de Virgem é uma energia de cura. E Marte também tem uma conexão com a energia de cura, principalmente com a questão de saber cutucar a ferida para entender onde que dói de verdade e tomar uma ação, uma atitude com relação àquilo. É se movimentar para poder resolver um problema. E eu comentei também, principalmente, acredito eu, no começo da última alunação. Então, no vídeo da Lua Nova, em Gêmeos, eu falei sobre nós agora, nessas próximas alunações, estarmos nos preparando para quando nós tivermos a alunação de Virgem, principalmente. Então, já na próxima alunação, na alunação de Leão, quando o Sol estiver transitando por Virgem, nós já vamos começar a conseguir encaixar algumas peças. Mas agora, Marte fez a sua estreia em Virgem. Então, nós já temos uma oportunidade, já nessa alunação de Câncer, de começar a olhar com objetividade para as feridas, para o que está doendo, e entendendo que nós temos uma espiritualidade que nos ajuda, nós temos uma família de alma, nós temos toda uma construção, até mesmo ideológica e filosófica, do que é energia, do que é espiritualidade, que tem condições de nos ajudar, e agora é o momento de refazer algumas estruturas para que essas estruturas possam trabalhar a nosso favor. Porque muitas vezes nós construímos ideias, conceitos, construímos nossos castelinhos de areia, e aí, na primeira onda, vem um negócio e derruba tudo, porque aquilo não estava bem alicerçado. Então, com o Saturno retrógrado, e em Peixes principalmente, ele vai falar sobre as estruturas espirituais e sobre aquilo que você construiu que não está muito sólido, e agora é o momento de você reconhecer o que você fez de errado e o que você não construiu muito bem na sua vida, para você poder resolver as suas questões e como você se sente com relação a isso e tomar uma atitude para você fazer diferente, principalmente quando o Saturno ficar direto. Ainda vai levar um bom tempo para isso, porque Saturno só vai ficar direto mais para o final do ano. Mas, ainda assim, já é importante você tomar essa consciência agora para perceber que se você não aproveitar o movimento retrógrado de Saturno para você repensar a sua relação com a espiritualidade, a sua relação com você, a sua relação com o mundo, a sua relação com as energias que você carrega, então você vai continuar levando um monte de lixo dentro de você que não vai te ajudar em absolutamente nada. E a energia de Marte aqui está te desafiando a você organizar todas essas questões, todos esses conceitos para você poder fazer alguma coisa com isso que possa ser positiva para você lá na frente. Então, agora é o começo de um processo. Você não vai resolver tudo agora, mas agora é o momento de você começar a pensar, entender algumas dinâmicas para que lá na frente isso possa fazer sentido e para que você consiga depois ter uma estrutura muito mais forte. E agora, para concluir toda a reflexão desse vídeo e tudo que foi abordado aqui até agora, então um resumo do que toda essa energia está querendo nos dizer. É principalmente o seguinte: nós temos, todo mundo, sem exceção, questões dentro de nós que precisam ser resolvidas. Ninguém é perfeito e ninguém está em um estágio supremo de evolução porque estamos aqui no planeta Terra, tá? Se uma pessoa está num estágio supermaster, maravilhoso, supremo e pleno de evolução, a pessoa vai desencarnar. Ou então já até desencarnou. Porque o corpo humano aqui não aguenta em estrutura de energia também toda essa iluminação, toda essa grandeza, essa coisa maravilhosa e absurda. Porque muitas vezes a gente idealiza quando nós falamos de espiritualidade também. Então, por isso que você precisa entender que você precisa se tratar com muito amor e carinho. Você precisa ter tolerância com você. Você precisa aceitar as suas falhas, os seus defeitos, aquilo que você reconhece que não é legal dentro de você. E você precisa trabalhar a sua sombra. Você vai evoluindo aos poucos.
E uma coisa também que eu acho importante ressaltar, que agora é uma mensagem vindo direto da minha mentora aqui de astrologia. Ela me falou uma coisa aqui que é o seguinte: muitas vezes, lá no plano espiritual, para nós podermos encarnar aqui no planeta Terra, nós escolhemos vir aqui com ressonâncias de questões de sombra para que nós possamos estar na vibração da Terra para poder evoluir essas questões de sombra. Então, pode ser que alguns seres que estão aqui tenham realmente muita luz e muita coisa muito maravilhosa, mas essas coisas não conseguem chegar aqui na matéria com a plenitude que muitas vezes nós idealizamos. Porque são contadas histórias para nós, desses seres iluminados e coisas desse tipo, e aí nós ficamos com aquela expectativa de, nossa, eu não sou ninguém então, né? Porque se essa pessoa fez isso, isso e isso, e eu tô aqui, né, enfim, com esse monte de problema, com esse monte de dor, com esse monte de trauma, então, como pode, né? Muitas vezes acontece de nós sermos apenas um fragmento da nossa verdadeira consciência que está aqui para evoluir alguns aspectos de sombra. Mas na nossa inteireza, por assim dizer, na nossa completude espiritual, nós somos muito mais do que isso. E nós podemos ressoar com essas coisas de mais luz e com essas coisas mais positivas que nós temos no nosso campo multidimensional. Mas para isso poder chegar aqui, nós precisamos trabalhar as questões de sombra, que foi o desafio proposto para nós, a nós virmos encarnar aqui na Terra para resolver. Então é por isso que você precisa ter essa paciência, tolerância, carinho e respeito com o seu momento, com o seu estágio de evolução. Não adianta você querer cobrar de você que você seja mais do que você tem condição de ser nesse momento. E é esse que é o resumo desse vídeo, porque se você não conseguir cuidar de você com esse carinho, com essa dedicação e com esse respeito, você vai ressoar com todas essas energias que estão acontecendo aí do lado de fora de uma forma muito negativa. Porque essas energias estão pedindo cura, e aí ao invés de você pensar, nossa, que maravilha, uma oportunidade de eu me curar, você vai olhar para essas energias e dizer, nossa, mais uma coisa para curar, nossa, pelo amor de Deus, eu sou uma porcaria, eu sou um lixo, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, ao invés de você curar, você reforça o problema. E é nisso que você precisa prestar atenção para que você possa usar bem essa energia. Então, esse foi o vídeo para essa lua nova, a leitura astrológica. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se for esse o caso mesmo, peço que você interaja com o vídeo para eu manter sempre a alegria no meu coração em trazer conteúdo aqui para você. E agradeço a você por ter ficado comigo aqui até o final. E vejo você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.